papai? Dinossauro? É o dinossauro? Me ensine da maneira que eu preciso, né? Então é isso que a gente precisa olhar, como que eles precisam aprender. Bom, o diagnóstico eu já contei para vocês, né? Compartilhei nas minhas redes sociais como foi. E em maio de 2019, quando ele tinha 1 ano e 9 meses, a gente recebeu o diagnóstico de que o Ben, né, se enquadrava na síndrome do TEA. E daí, logo depois do diagnóstico, o Ben foi encaminhado pela neuropediatra para as terapias, a psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia. E daí a gente logo começou, só que naquele início ali foi aquela coisa de uma sessão semanal, apenas uma sessão de 30, 40 ou 50 minutos. E aí, depois de um tempo, nesse método a gente começou a questionar se aquilo estava dando resultado, se realmente era eficaz, e eu comecei a pesquisar um pouco, e até mesmo em artigos científicos, e foi quando eu cheguei até o ABA. O ABA é uma sigla em inglês que significa Applied Behavior Analytics, que seria, aí, traduzindo para o português, a psicologia do comportamento aplicada. Mas a gente começou a batalhar, a conversar com outras mães que faziam a terapia, e ficou motivada a buscar isso, e em janeiro agora de 2021 o Ben começou. Aqui em Juiz de Fora nós temos a Desenvolvendo Passo a Passo, né? Graças a Deus não foi preciso sair da minha cidade para fazer o ABA. E aí, assim, foi incrível como em apenas 2, 3, 4 meses o Ben desenvolveu muito, muito mesmo com essa terapia, né? Mas não existe nenhum tratamento farmacológico para os sintomas do transtorno do espectro autista, que seriam o déficit na interação e comunicação, e nem para o comportamento repetitivo ou interesse restrito, tá? Então a gente vai ter que treinar habilidades sociais de forma precoce com psicólogo comportamental, e sobre metodologia de tratamento, que há evidência científica, principalmente são metodologias como o ABA, o Denver, né, que são técnicas que têm uma terapia de forma intensiva, uma carga horária extensa de no mínimo 20 horas semanais, a literatura fala em torno de 40 horas semanais, um profissional fonoaudiólogo que seja especialista em linguagem, e aí a literatura não fala assim de uma linguagem específica, um método específico que seja melhor, e a terapia ocupacional, um método que agora tem comprovação científica, que é a integração sensorial de áreas. Minha vez. Beijo. Você quer sair? Vamos lá então, quando apitar, o Ben tem que voltar para a sala, tá? Vamos lá. Camãozinho. Tá, cada criança, né, tem a sua própria caixa, que a gente coloca, né, o nome da criança e a fotinha, porque isso também é uma dica visual para a criança saber qual que é a caixa dela. E aí dentro da caixa a gente vai colocar itens reforçadores, o material necessário para a gente estar fazendo alguma intervenção ali que está dentro do planejamento. Então quando você abre a caixa, né, tem alguns brinquedos que às vezes a criança gosta de estar brincando, né, então são itens de reforçador mais potente da criança, tá vendo? É um volantinho que ele gosta de brincar, e tem essa pastinha que a gente chama que é a pasta de planejamento de intervenção. Sempre quando o AT, né, a pessoa que vai utilizar, ela abre a pasta, a primeira folha que nós temos é o cronograma de ensino. E aqui tem algumas orientações gerais diárias para os AT se atentarem. Por exemplo, a comunicação do Benjamin, como que a gente está fazendo? Aí eu coloco, olha, sempre que ele já vem pedir alguma coisa, faça com que ele aponte até o item que deseja, apresente 2 estímulos e diga: o que você quer, Benjamin? E aí realizar a ajuda necessária para que ele aponte o item que ele quer, porque dessa forma a gente está estimulando ele a se comunicar. Então vamos supor, eu sei que ele quer o carrinho. Ele foi para pegar o carrinho, eu pego o carrinho, pego o dinossauro, apresento para ele: o que você quer? E aí ele aponta: eu quero o carrinho. Olá, eu sou o Ian Castro, eu sou psicólogo, estou fazendo a pós-graduação em análise do comportamento. A rotina do Benjamin, né, a gente está trabalhando com ele algumas habilidades que a gente chama, né, de aprendiz.
Então a gente quer trabalhar com ele treinos voltados para atenção, para melhora dessas habilidades dele responder visualmente, dele saber esperar, alguns movimentos motores que trabalham o reconhecimento do corpo e também a interação com os pares, além também da comunicação, né? Então sempre que tiver o horáriozinho azul, o AT abre a pasta, olha, então no horário azul, quais são os treinos que eu tenho que fazer? Vamos trabalhar o operante ouvinte através do contato visual e do esperar, que são treinos ligados à atenção. Então é tipo assim, é você chamar o nome do Benjamin e ele olhar pra gente. É você trabalhar esse tempo de esperar. Então olha só, Benjamin, você tá brincando com o dinossauro. Mas se o tio Ian pegar o dinossauro, você tem que aguardar esse tempo. Comportamento não é o comportamento de ser obediente ou desobediente, ou ser levado ou não, tá? Mas falar é um comportamento, andar é um comportamento, ler e escrever é um comportamento. Então, o que leva uma criança que está na faixa etária escolar não ler e escrever? Então, qual que é a análise comportamental daquilo ali que a gente faz? Então, você olha, você analisa e percebe que a criança não lê porque tem habilidades anteriores que não foram desenvolvidas. Então ela não escreve porque tem outras habilidades anteriores que também não foram desenvolvidas. Não quer dizer que não foi trabalhado, que todas as crianças estão no ambiente escolar, recebem a orientação de como fazer escrita, como fazer leitura, mas a gente precisa ensinar a criança a maneira que ela aprende. Primeiro a gente sempre começa na imitação, que é aquilo que eu te expliquei da questão de que, olha, Benjamin, faça igual. E aí eu não dou o nome do movimento, só dou o movimento para ele e ele tem que espelhar aquele movimento. E aí quando a criança atinge a independência disso, a gente passa isso para ouvinte, que é essa habilidade dele ouvir o comando e reproduzir. E o período em que mais a criança deve ser estimulada, que a gente chama de janela terapêutica, é entre 1 e 5 anos. O tio Ian, isso! Depois é a tia Aline. Muito bem, depois a hora do lanche do Benjamin. Isso! Depois é a tia Aline de novo. Então a gente apresenta as figurinhas, né, as fotinhas dos ATs, ele vai na rotina visual dele que está colada do lado da cadeira dele, ele mesmo vai lá colando foto por foto. Por que essa pontuação é importante? É através dela que a gente vai ter o parâmetro se a criança está realmente evoluindo no treino ou não. Então, assim, a gente busca sempre que ele alcance o 100%. O que é o 100%? Quer dizer que ele está fazendo as 10 tentativas sem nenhuma ajuda. A aba traz uma forma de ler e escrever da forma correta? Não, a gente faz uma análise funcional e vê como que nós vamos utilizar os procedimentos de leitura para aquela criança poder discriminar uma palavra. Quando você entra com uma intervenção precoce, o período de perda é pequeno, é menor. Então a gente tem mais tempo para repor esse desenvolvimento. E sem falar da parte principal, que é a neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo, mais oportunidades de aprendizado a gente tem. Há 10 anos atrás, o ABA não era tão difundido no Brasil, mas o Matheus foi muito estimulado também. Além das terapias, uma atividade fez e faz sucesso com ele. Diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direitos aos autistas. Fora preconceito egoísta, junte-se a nós nessa canção. A música, assim, ela tira um pouco a minha agitação que eu tenho e tira um pouco dos meus flaps que eu faço toda hora.
medicação. O tratamento é esse, estímulo, bastante estímulo. A gente trabalha muito com a música com ele, entanto que ele tocava violão, depois ele passou para piano e canta bastante. No terceiro episódio da série, vamos falar sobre o uso de medicamentos à base do canabidiol para o autismo. E a gente não sabe a longo prazo quais são os efeitos colaterais do uso dessa medicação. E tudo sobre a genética. Você sabia que o diagnóstico, no caso da mulher, foi durante anos um grande desafio? Justamente pela maior habilidade social e aí, nesses casos do alto funcionamento, a ausência de deficiência cognitiva e de qualquer outro problema.